A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito. Jesus disse estas palavras. Ele disse: eu vim para te dar vida, e vida mais que abundante. A razão pela qual a igreja em Laodiceia fez Deus adoecer foi, número 1, eles se esqueceram de que foi Deus que tinha dado a eles o poder de fazer riqueza. Ah, pastor, mas eu estudo, eu trabalho, eu faço. É Deus que te dá o poder nas suas mãos para ganhar riquezas. E então, em uma vez que eles tinham a riqueza, eles não fizeram nada com ela. Nós vamos abrir no livro de Apocalipse, no capítulo 3. Nós estamos fazendo esta série por causa do fim dos tempos. Nós estamos fazendo essa série sobre as 7 igrejas do Apocalipse. E esta é a última das últimas. Esta é a igreja de Laodiceia. Esta é a 7ª que começamos na semana passada e eu vou fazer só uma revisão rápida antes de começarmos. Mas muitas pessoas acreditam, eu acredito, porque o 7 é o número da conclusão de que está terminado, que acabou. E muitos acreditam que a igreja de Laodiceia é um exemplo da igreja que vai ver a vinda do Messias. Agora, deixe-me dizer isso. Muito obrigado. Deixe-me dizer isso. Nós não somos a igreja de Laodiceia. Aqui na New Beginnings e na nossa família online. Mas nós somos. Nós não somos, mas nós somos. E você vai entender o que eu quero dizer, até que eu termine a mensagem de hoje. Abra sua Bíblia e leia comigo no livro de Apocalipse, capítulo 3, começando com o versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas coisas diz o Amém, o fiel, a verdadeira testemunha, o princípio de toda a criação. Agora, rapidamente, o que Deus está dizendo é simplesmente que, se eu falar, você pode pagar para ver. Eu não exagero, eu não minto, eu não digo coisas que não são verdade. E o que eu disser aqui vai acontecer com certeza. Diga amém. Você nem é frio nem quente. E eu gostaria que você fosse frio ou quente. Pois porque você é morno e nem frio e nem quente, eu vou vomitar você para fora da minha boca. Agora, sabe, eu estava sentado na minha mesa escrevendo isso. Nós dissemos isso, eu acho que nós falamos semana passada que estas são as palavras mais duras que Jesus falou com alguém em toda a Bíblia. E enquanto eu lia isto, eu tive que lembrar a mim mesmo que era Jesus, nosso Senhor e Salvador, que estava dizendo para a igreja da Laodiceia que você me dá nojo, você me deixa doente. Eu vou vomitar você para fora da minha boca. Porque eu não vejo Jesus como esse tipo de pessoa. Quando eu penso em Jesus, eu penso na mulher que foi pega no ato de adultério. Ela fez aquilo. Ela era culpada, ela era uma prostituta. Os religiosos estavam condenando-a. Mas Jesus disse: mulher, onde estão seus acusadores? E ela olha em volta, porque ele tinha espantado a todos, e ela disse: não há ninguém, Senhor. E ele diz estas palavras para ela: nem eu te condeno. Vai, não peques mais. E eu penso no mesmo Jesus quando ele foi traído por um dos seus melhores amigos, Judas. E eles vêm para prendê-lo no jardim e eles iam crucificá-lo, e Jesus sabia o que ia acontecer, e Pedro desembanha a espada. Eu amo Pedro.
Pedro saca sua espada e corta a orelha do soldado romano fora. Aqueles eram os homens que iam cuspir nele, zombar dele, bater nele e pregá-lo na cruz. E Jesus para e cura o soldado romano e coloca sua orelha de volta. Eu penso no Jesus que, quando estava pendurado na cruz e eles estavam rindo dele, saudando-o como o rei dos judeus, ele diz: Pai, perdoe-os. Eles não sabem o que fazem. Eu penso em Jesus quando Pedro disse: Senhor, eu nunca vou te deixar, nunca vou te negar. E Jesus disse: Pedro, antes que o galo cante, pela manhã, 3 vezes você vai me negar. E aqui Jesus estava em seu pior momento. E Pedro diz: eu não conheço, eu nunca o conheci, eu não conheço. E o galo canta. E quando Jesus foi ressuscitado, ele diz a eles: vão buscar os meus discípulos. E Pedro também. Pedro não era mais um discípulo, ele havia recuado. E penso neste Salvador que eu recebi quando eu entrei na igreja pela primeira vez. E eu entrei como um viciado em heroína, um viciado em cocaína. E Jesus não disse: vá se limpar e depois volte. Ele disse: venha como você está. Venha a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Ele nunca apontou para o meu passado. As pessoas fizeram, os religiosos fizeram, as pessoas da igreja fizeram, mas Jesus nunca apontou o meu passado. Ele só apontou o meu futuro. E ainda assim nós temos Jesus aqui, o mesmo Jesus, que diz: você me dá nojo. Você é uma igreja nojenta. E eu volto para quando nós começamos as 7 igrejas de Apocalipse. João, o João amado, que colocava a sua cabeça em Jesus, no colo de Jesus, na ceia de Jesus, na Páscoa. E ele vê Jesus e ele não o reconhece, porque este não é o Jesus que está vestido como um pastor. Este é o Jesus que é exatamente como um rei vencedor. Não chega em um jumento, mas que volta em um cavalo branco, e todo o joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. E João nem sequer o reconhece, e ele cai como um homem morto. E Jesus diz: João, sou eu. Este é um Jesus diferente. Este Jesus não vai ser mais empurrado. Este é um Jesus que vem para derrotar e fechar a janela e tomar nomes. Vamos ler o que fala sobre ele. E diz: porque Jesus diz: porque você é morno, eu vou vomitar você para fora da minha boca. Rapidamente, antes de entrarmos nisso, o que significa é que ele disse: eu preferia que você fosse quente ou fria. E nós falamos sobre as águas que vieram em Laodiceia. A água fria refresca, a água quente, a água mineral cura. E ele disse: você não é nem refrescante, nem está curando. Pense sobre isso. Ele está dizendo isso para a igreja, mas ele está dizendo isso para nós como indivíduos. Você se chama de uma igreja cristã, você chama a si mesmo de cristão, mas na realidade você não presta para nada. A pergunta que fazemos em todo o Rosh Hashanah e no Yom Kippur é: o mundo está diferente hoje do que ele era nesta mesma época, no ano passado, por causa de você? Por causa de mim? Por causa do nosso ministério? O mundo está diferente? Deus não se importa se nós nos reunimos e se nós cantamos músicas. O diabo não se importa que nós nos reunimos e cantamos canções. Nós precisamos estar fazendo a diferença no mundo. O próprio Senhor disse: você e eu, nós somos o sal do mundo. Somos o sal da terra. E se perdermos essa salinidade, então nós não prestamos para nada. E eu me pergunto se a igreja de Laodiceia é um exemplo da igreja dos últimos. Não todos, não 100%, mas em uma grande parte. Nós nos reunimos e nós temos fumaça e nós temos luzes piscando e nós temos tudo isso acontecendo. Isso é bom, não há nada de errado com isso. Eu gosto do show. Mas no final do show, eu amo o que o Clefo Dollar nos disse uma vez. Ele disse: eu não me importo que as pessoas caiam quando elas recebem oração, mas quando você se levanta, algo tem que ter mudado. Eu não me importo de me reunir e ter que... Eu gosto de tudo isso, eu acho que nós devemos fazer o melhor que pudermos, mas quando nós sairmos daqui, no final da tarde, quando formos trabalhar na segunda-feira, nós devemos ser pessoas que estão levando a luz para a escuridão e não sermos apenas entretidos no domingo. Veja o que ele diz aqui. Porque você diz: eu sou rico, e se tornou rico, e não precisa de nada, e não sabe
que é apenas um miserável, pobre, cego e nu. Agora, nós falamos disso tudo na semana passada para nos guiar para o que é a resposta do Senhor. A igreja de Laodiceia era uma igreja extremamente rica. E, de fato, a história nos conta que um terremoto atingiu e destruiu esta grande igreja e destruiu a maior parte de Laodiceia. O governo romano veio e disse: nós vamos ajudar a reconstruir a sua igreja e nos deixe ajudar a reconstruir a sua cidade. Eles disseram: sabe, nós não precisamos do governo, nós temos nosso próprio dinheiro, nós somos ricos o suficiente, não precisamos de nada. Mas, infelizmente, eles também estavam incluindo que eles não precisavam de Deus. Então veja qual foi a resposta. O Senhor disse a eles: por que você diz que é rico e que não tem necessidade de nada? Você não sabe que é miserável, você é pobre, você é cego e você é nu. Então veja o que ele diz a seguir, e aqui está a resposta para nós. Versículo 18 diz: eu os aconselho a comprar de mim 3 coisas. Agora, na cidade de Laodiceia, a cidade de Laodiceia era conhecida por 3 indústrias principais. Uma era que eles eram um centro bancário para toda a Ásia, sua grande riqueza. 2 é que eles eram um centro têxtil que produzia um tecido que era um tipo tecido de uma cor brilhante, feito de lã, que os muito ricos usavam. E terceiro, era que eles eram um centro médico. Todos eles eram realmente conhecidos por um pó que eu acho que era chamado pyrogram, que era feito de uma pedra e eles o misturavam e o colocavam quase como uma consistência de um creme, e eles colocavam nos olhos e as pessoas eram fisicamente curadas. Então Jesus, sabendo isso, diz: você se acha rico, mas você é realmente miserável. E você está nu. E você é pobre. Veja o que diz no versículo 18. Eu aconselho você a comprar de mim ouro refinado no fogo, para que você possa ser rico. Agora, mais uma vez, eu quero enfatizar algo aqui. Muitas vezes as pessoas pegam esse tipo de escrituras e elas tentam exagerar espiritualmente ao dizer que Deus não se importa se você tem ou não uma abundância de finanças. Isto é um falso ensino. Em Deuteronômio, o Senhor diz: quando seus rebanhos estiverem crescendo e suas manadas estiverem crescendo e seus negócios estiverem crescendo e você não precisar de nada e tudo for de boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, não se esqueça de que sou eu quem te dá o poder para ganhar a riqueza. Agora, diga poder. Diga riqueza de Deus. Veja, uma das maiores mentiras que o diabo pode ensinar é que o dinheiro é ruim. E eu vou dizer que muitos pregadores ao longo dos anos pegaram a verdade e a usaram para manipular as pessoas. E eu sei disso. Nós vimos isso acontecer. Mas não é porque eles usaram isso de forma errada que significa que não é verdade, que Deus é quem nos dá poder em nossas mãos para ganhar grande riqueza. Uma das grandes promessas é do que nos últimos dias a riqueza dos ímpios seria tomada e armazenada. Veja bem, ela não acaba, ela é armazenada para os justos. Certo? Para os justos. Ok, agora entenda isto. Deus diz: eu quero te dar um conselho. Eu quero te dar um conselho. E sabemos que Jesus é chamado de Conselheiro Maravilhoso. Agora, o que isso simplesmente significa é que, seja o que for que ele te peça para fazer, faça.
Maria disse: o que quer que ele te peça para fazer, faça. Por quê? Porque eles eram exatamente como nós. Ah, não faz sentido, Senhor, sabe? Deixa eu te dar uma dica. Para ver a bênção de Deus, se Ele mandar, faça. Porque Ele é o maravilhoso conselheiro. Ele é o pastor que nos leva ao lado de águas tranquilas. Às vezes Ele nos faz deitar em pastos verdejantes. É por isso que nós queremos fazer uma série sobre um verão de milagres. E uma das coisas que nós iremos falar é da língua. Mas a língua, porque quando eles circularam os muros de Jericó? Porque quando eles circularam, o Senhor disse: eis o que vocês vão fazer. Vocês vão andar ao redor, mas não vão falar nada. Porque, bem, isso não faz sentido. Como é que pode um negócio desse? Olha o tamanho desses muros. Oh, meu Deus, isso não vai funcionar de jeito nenhum. E Jesus diz: cale-se! O que eu te disser para fazer, faça. Se ele diz: pegue uma pedra e a jogue em um gigante, pegue a pedra e a jogue no gigante. Se ele disser para sair do barco e andar sobre a água, saia logo desse barco fedorento e entre na água. Se ele disser: me traga 2 vasos de água usados para purificar os judeus, mas por que nós devemos trazer vasos de água se nós já temos os jarros de vinho? Sim, mas você pode colocar vinho novo em odres velhos. O que ele te disser para fazer, vai e faz. Ele é o maravilhoso conselheiro. Sabe, em todos os estudos que eu fiz, eu não encontrei ninguém que ele realmente se concentrou na palavra conselheiro. Eu dou um conselho, mas quando eu li isso me atingiu. Ele não vai me obrigar a fazer nada. Eu vou te obrigar a ser abençoado. Eu vou ser abençoado. Às vezes nós somos como uma criança, como uma mãe que diz: se assente naquele canto e não se levante. E as crianças dizem: eu posso estar chorando sentado lá, mas eu estou de pé por dentro. Certo? Somos nós. Deixe-me dizer algo. Eu e você somos estúpidos. A Bíblia diz: não chame ninguém de estúpido. Eu e você somos estúpidos, comparados com a sabedoria dele. Há um caminho que parece certo para as pessoas estúpidas. Mas ele é o maravilhoso conselheiro. Amém? Apenas faça. E ele diz: eu te dou conselho. É incrível. Eu não sei porque isso me pegou no estudo da palavra conselho. Mas a palavra conselho em hebraico tem várias palavras diferentes. Uma delas é yash, que significa um propósito e um plano. Eu tenho um propósito para o que você faz. E eu tenho um plano sobre como isso vai acabar. E eu te dou conselho. Por quê? Eu não vou dizer por quê. Não é da sua conta. Isso se chama fé. E eu tenho um propósito e eu tenho um plano. Outra palavra para conselho é melek, que tem a palavra raiz de rei e leite. Isto não é incrível? A palavra conselho vem de uma palavra raiz que significa rei, e ele é o rei dos reis e o senhor dos senhores. Os cristãos às vezes têm dificuldade de entender que o reino de Deus não é uma democracia. Bem, sabe, o meu voto é não, eu sou rei. E leite, isto é uma coisa incrível. Leite, como esta palavra conselho, como a palavra conselho se conecta a rei e leite. E ele é o rei. Ele é um rei maravilhoso. E o leite da questão é: o que quer que ele te diga para fazer, faça, porque ele é um conselheiro maravilhoso. Isto é o leite. E uma vez que você recebe o leite, ele nunca vai te permitir desviar. Ele nunca vai dizer nada para te machucar. Ele só quer te dizer coisas que são boas. Uma vez que você recebe isto, aí você pode passar para os alimentos mais sólidos. A palavra de Deus, certo? E também é a palavra raiz, que é, como eu digo, kaudif, que significa segredo. Que é quando Deus te diz para você fazer algo que você pode não entender, mas que na realidade existe um segredo que está envolvido nisto. Agora veja, deixe-me te mostrar um segredo do maravilhoso conselheiro. Ele diz: eu aconselho você a comprar de mim ouro refinado em fogo. Agora,
O que é único sobre a nossa igreja, o nosso ministério, é que nós estudamos a Bíblia através da visão hebraica de Jesus. Um Jesus judeu e não um Jesus católico romano, ou de um Jesus batista, ou de um Jesus gentil. Quando eu estudei isto, quase todo mundo que falou sobre o ouro refinado no fogo, eles falaram sobre provas e tribulação, e eu entendo que há uma parte disso e há uma parte do nosso ensino que quando passa por testes e tribulação, isto te refina como o fogo. Mas aqui ele não está falando sobre isso. Eu estou falando de, deixe-me ler novamente, ele disse, eu aconselho você a comprar de mim. Eu aconselho você a comprar de mim. Número 1, ouro refinado no fogo. Agora, eu entendo as provas e as tribulações, eu entendo isso. Eu não estou dizendo nada de ruim sobre isso. Mas ele não está falando sobre isso aqui, porque ele estava falando com pessoas ricas, que Deus fez ser ricas. E eu dou poder nas suas mãos para ganhar riqueza, e você não está fazendo nada de bom com isso. Então, combinado isto a esta revelação, vá comigo em Mateus, capítulo 6. E eu quero te mostrar um ensinamento que todos nós conhecemos, mas eu tenho que ser honesto, muito poucos realmente entendem. Veja Mateus capítulo 6, versículo 19. O Senhor diz, não ajuntem para si tesouros nesta terra, onde mariposa e ferrugem destroem, onde ladrões invadem e roubam. Mas se ajuntem para si tesouros no céu, onde a mariposa nem a ferrugem destroem, onde os ladrões não invadem e nem roubam. Agora, deixe-me trazer o entendimento hebraico, o entendimento rabínico disto. Primeiramente, Jesus não está dizendo que é errado ter uma conta poupança. Sabe, eu já vi tantos pregadores ensinarem isso, eu já ensinei isso. Porque eu fui criado nisso de que Deus não quer que você tenha casa e que não tenha... É tudo para o reino de Deus. Sim, é tudo para o reino de Deus, mas você é parte do reino de Deus. Na minha Bíblia diz que o meu Pai tem grande prazer em me dar o reino, não um dia, mas hoje. Alguém grite amém. Nós conhecemos a história, e geralmente está conectado a isso, nós conhecemos a história do jovem rico. Quando ele chega em Jesus e ele diz, Senhor, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus disse, vai e faça isso, e faça aquilo outro. E ele disse, Senhor, eu já fiz tudo isso. Então Jesus diz, uma coisa você não fez. Vai e venda o que você tem e dê aos pobres. E então venha e siga-me. Agora deixa eu te contar algo que eu aposto que você nunca ouviu antes. Somente Jesus poderia ter dito isso a alguém. Somente Jesus poderia. Sabe por quê? Porque na sabedoria judaica antiga, você é proibido por Deus de dar tudo o que você tem. Ah, eu sei. Há aquela mentalidade de pobreza cristã pulando em você agora. Na sabedoria judaica antiga, você é proibido por Deus de dar tudo o que você tem. Porque se você der tudo o que você tem, então, em vez de você ser alguém que pode ajudar alguém, você se torna alguém que precisa receber caridade de alguém. Você está me ouvindo? Então só Jesus poderia ter dito ao jovem rico, entregue tudo. E se ele tivesse dito, sim, eu vou fazer isso, Jesus teria dito, eu estava só te testando. Assim como Abraão e Isaac, eu estava só te testando. Ou, no momento em que ele fizesse, Jesus teria aberto as janelas dos céus e derramado sobre ele uma bênção enorme, porque a Bíblia diz, Deus não fica devendo a ninguém. Amém? Então só Jesus, um rabino, não pode te mandar dar tudo o que tem. Um pastor não pode te mandar dar tudo o que tem. A Casa Branca não pode te mandar dar tudo o que você tem. Você é proibido por Deus de se fazer pobre. Por quê? Este ensinamento está aqui. Ele diz, ajuntem para si tesouros no céu. Agora, quando nós chegarmos no céu,
Deus não vai abrir o cofre do banco e dizer, ok, o quanto eu te devo. Certo? No céu, as ruas são de ouro. No céu não há tristeza, não há doença, não há pobreza, não há ódio, não há racismo, não há violência, não há vício em drogas. Tudo acaba. Quando chegarmos no céu, tudo acaba. Então, quando o Senhor diz, ajuntem para si tesouros no céu, você precisa ouvir o que um Jesus judeu está dizendo. Quando a Tiz estava doente com câncer e o Lion estava doente com câncer, nós fomos contatados não apenas por cristãos, milhares e milhares e milhares de cristãos em todo o mundo, e Deus os abençoe por suas orações e na resposta às orações, mas nós fomos contatados por judeus de todo o mundo, rabinos de todo o mundo, e eles disseram, nós estamos indo para a sinagoga, estamos indo para o Muro das Lamentações e vamos orar para que Deus te conceda o Zehut. A palavra Zehut em hebraico é mérito. A palavra Zehut é tesouros no céu. Toda vez que você faz algo de bom para alguma pessoa, Deus pega isso e coloca no seu nome, na sua conta bancária, no seu cofre celestial, um mérito, para que uma bênção volte na sua vida. E assim, Deus diz, toda vez que você, para cada 90 mil vidas que você salvar em Israel, eu vou colocar isso na sua conta. E se você precisar, você pode clamar a Ele e Ele vai te retribuir, porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Alguém diga amém. Em Gênesis capítulo 1, o Senhor está dizendo que nós fomos feitos à sua imagem, certo? Nós fomos feitos à imagem dele. Onde quer que você vá, diga a eles, o reino dos céus está próximo. Em todo lugar que Jesus ia, ele ia para ajudar alguém, ele ia para abençoar alguém. E então ele diz, eu te dou domínio sobre a terra. A palavra domínio em hebreu simplesmente significa eu te dou a responsabilidade de cuidar disto. Quando a Bíblia diz, nós somos a justiça de Deus, esta palavra justiça significa atos de bondade. Quando Deus quer trazer atos de bondade para o mundo, Ele faz isso através de nós, os filhos de Deus. E é por isso que o Senhor diz que se você vê alguém, se você vê um irmão ou irmã que está com fome ou que está nu, e você diz a eles, bem, Deus te abençoe, seja vestido, seja abençoado, seja aquecido e vá embora, ele diz, você não fez nada, vá alimentá-los, vá vesti-los, vá cuidar deles, tire-os da situação de emergência, é você que tem que fazer isso, e quando você faz isso, você está na imagem de Deus. Eu não sei sobre você, mas Deus, eu sei sobre você. Deus me alcançou no meio do meu vício em drogas, da minha vida de gangue, da minha pobreza, e Ele me puxou para fora. E Ele disse, agora como eu fiz por você, como meu Pai fez através de mim, você vai fazer. E quando você faz isso, nós somos mais parecidos com Deus. Então, quando fazemos algo para fazer o mundo um lugar melhor, em hebraico é chamado de tikkun olam, curando um mundo quebrado. O mundo de Laodiceia é um lugar melhor do que hoje. Nós pensamos que ser uma grande igreja significa que o pastor dirige um Bentley. Posso ser honesto com você? Se alguém me desse um Bentley, eu o venderia. Obrigado por se juntar a nós na transmissão de hoje com o pastor Larry Huck. O pastor Larry trouxe muitas revelações de mudança de vida para o corpo de Cristo, incluindo ensinamentos sobre quebra de maldições familiares e os 7 lugares em que Jesus derramou seu sangue. Mas talvez a revelação mais extraordinária seja seu ensinamento sobre a restauração das raízes judaicas do cristianismo e a permanência com Israel. Convidamos você a conhecer mais sobre o nosso ministério visitando nosso site em larryhuckbrasil.com e nosso canal no Larry Huck Brasil no YouTube. Oferecemos muitos recursos gratuitos em português que irão enriquecer sua caminhada com o Senhor e prepará-lo para viver uma vida vitoriosa e próspera. Você também pode contribuir com o nosso ministério em larryhuckbrasil.com.
Sua oferta, seja grande ou pequena, abençoará Israel. Temos muitas ações especiais que estão literalmente salvando vidas e cumprindo a profecia bíblica do fim dos tempos, incluindo patrocinar Aliá, alimentar os sobreviventes do Holocausto, comprar ambulâncias e muito mais.